O Flamengo não perdeu tempo e agiu rápido e vai fazer um excelente negócio. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Richarlison. O atacante abriu o jogo sobre a possibilidade de uma preferência de jogar no Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o sorteio da Libertadores Sub-20, o grupo que o Flamengo caiu aí e qual as dificuldades. Vou falar também nesse vídeo sobre Marcos Leonardo, que tem bastidores quentes aí, polêmicos por trás da não vinda do jogador para o Flamengo. Vou falar também sobre renovação de contrato aí com o jogador do profissional. Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Fla Nação. Convido você a se inscrever, deixar o like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações. Não se esqueça de comentar e hypar. O comentário de vocês é importante. Não deixe esse vídeo morrer por aqui. Comente, compartilhe aí com um ou dois amigos, torcedores rubro-negros, e vamos fazer o canal crescer aí, porque só vocês, torcedores rubro-negros, que fazem o engajamento do canal, beleza? Bem, vamos para os assuntos do vídeo, né? Vamos começar falando aí sobre o jogo de ontem, Flamengo e Vitória. Nação, o sinal de alerta está ligado aí para o técnico Felipe Luiz, isso porque o Flamengo mais uma vez sofreu gols, né, no Campeonato Brasileiro, porém dessa vez a vitória veio. O Flamengo venceu o Vitória, incrível, né? O Flamengo venceu o Vitória, a vitória em cima do Vitória, por 2-1, gols de Eric Pulgar e Everton Cebolinha. O jogador Mateuzinho descontou para o Vitória e o jogo terminou mesmo aí no 2-1. Mas há uma possibilidade aí da gente abrir os olhos, ficar bem atento aí sobre os jogos que o Flamengo está fazendo. O Flamengo não está fazendo bons jogos e sofrendo muitos gols também. O Flamengo não ficou sequer um jogo aí na temporada sem sofrer gols, tá? Então é bom o Flamengo aí ficar de olho, bem atento aí. Um sinal de alerta para o Felipe Luiz aí mexer nessa defesa, uma defesa que o ano passado era tão sólida, esse ano está sendo vazado muito, né, gente? Ainda teve o pênalti que o Rossi defendeu aí, que poderia ter sido pior, né? E em coletiva aí após esse jogo, o Felipe Luiz falou sobre Lucas Paquetá. Foi perguntado aí sobre a posição do Lucas Paquetá, né? E ele falou a seguinte frase, abre aspas aí para Felipe Luiz. Ele não joga de ponta, ele joga de meia, ele marca de ponta, que é diferente, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham. O interior, simplesmente que desse lado, tínhamos o Royal, jogo com dois volantes lado a lado, normalmente, e não precisamos aí de volante, precisamos de um meia. E o Felipe Luiz ressaltou aí sobre a posição de Lucas Paquetá no jogo. Então, o Felipe abriu o jogo aí e o Felipe Luiz não enxerga o Lucas Paquetá como um volante e nem um ponta. Ele enxerga ele como um meia. Essa é a função que o Felipe Luiz vai adaptar ao Lucas Paquetá. E sobre a partida, o Felipe Luiz falou a seguinte frase: esperamos o melhor refino técnico dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, fecha aspas aí para o Felipe Luiz. E com a vitória de ontem, o técnico superou o Palmeiras, aí o Flamengo superou o Palmeiras aí e se tornou o clube com mais vitórias no Brasileirão desde a estreia de Felipe Luiz. São 30 vitórias contra 29 do Palmeiras. O Botafogo tem 24 vitórias, o Fluminense também com 24, Corinthians e Cruzeiro com 21 vitórias. Aí o Flamengo tem uma vitória a mais que o Palmeiras, aí se tornou o clube aí com mais vitórias no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre negócio fechado, gente, porque o Flamengo anunciou aí a renovação de contrato com o garoto Everton Araújo, tá? A diretoria do Rubro Negro aí vai abrir aí nos próximos dias conversas para renovar o contrato de Everton Araújo, volante de 22 anos. A ideia do clube é valorizar o jogador e principalmente elevar a multa rescisória como forma de proteção diante aí do interesse do mercado internacional. O contrato atual de Everton Araújo vai até o fim de 2028. A tendência é que o novo vínculo seja estendido até 2030 com reajuste salarial e cláusula que dificultem uma possível saída para a Europa. Então esse é o excelente negócio aí que o Flamengo está fazendo aí. O Flamengo está agindo rápido, né? Porque
porque a gente sabe que tem clubes de olho aí no Everton Araújo, principalmente o próprio West Ham da Inglaterra, então o Flamengo precisa dificultar o máximo possível, tá, gente? Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Marcos Leonardo aí, porque existe um bastidor aí na não vinda do Marcos Leonardo aí que o torcedor rubro-negro não sabia. O torcedor rubro-negro ainda está chateado porque o Flamengo não vai fazer a investida do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo só veio para o Flamengo se ele mesmo e o staff quiserem muito, porém o Flamengo não vai atrás do jogador pela seguinte forma que foi conduzida a negociação lá atrás, anteriormente, lá em agosto. Como vocês sabem, o Flamengo fez uma investida no Marcos Leonardo. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, havia chegado a um acordo com o Al Hilal pelo atacante. Após 2 semanas de negociação, no entanto, Fernando Brito, principal representante de Marcos Leonardo, disse a Boto que o jogador teria lhe dito que sua prioridade era jogar no São Paulo Futebol Clube caso voltasse ao Brasil para realizar o sonho de seus familiares. Depois disso, o Flamengo não fez mais nenhum movimento pelo atacante e o técnico Felipe Luiz já deixou claro que nunca vetou a contratação dele. Então, esse negócio com o Flamengo aí e o Marcos Leonardo parece que ficou pelo lado pessoal, né? O Flamengo não vai atrás do jogador, o Flamengo não vai fazer uma investida a menos que aconteça o inverso. O Marcos Leonardo, ele queira muito vir para o Flamengo, ou ele e o Al Hilal têm aí uma possibilidade de um negócio mais viável com o Flamengo. Como vocês sabem, o Al Hilal quer emprestar o jogador e quer uma opção, quer uma cláusula lá, né? Quer fixar uma cláusula lá com obrigação ou opção de compra no valor de 40 milhões ao término do contrato, 40 milhões que vai dar equivalente a 200 e quase 300 milhões de reais na cotação atual. Então, o Flamengo não vai fazer nenhuma investida aí pelo jogador Marcos Leonardo do Al Hilal, tá, gente? Antes da gente falarmos sobre Richarlison aí, abrindo o seu coração e falando sobre possível negociação com o Flamengo ainda nessa janela de transferência, vamos falar sobre o BAP, presidente do Flamengo, que ele se deu uma coletiva muito boa ontem para o jornal AS, Diário AS da Espanha. Ele mandou uma declaração muito polêmica aí falando sobre o Felipe Luiz. O presidente falou a seguinte frase, e abre aspas aí para o presidente BAP. Eu penso no Flamengo hoje, amanhã e dentro de 10 anos. Felipe não pensa no Flamengo dentro de 10 anos. Pode ser que a sua carreira siga no Flamengo, mas pode ser que não. Sua visão de futuro não coincide aí necessariamente com a do Flamengo. É algo natural, assim é a vida. Tivemos que ajustar esses aspectos durante a renovação e, em segundo lugar, os aspectos financeiros. No final, tiveram alguns detalhes que ambas as partes tivemos que discutir aí uma negociação natural. Então, o que o BAP deixou bem claro, né, é que o Felipe Luiz ele não pensa aí em caso o Flamengo vá muito bem nesses 2 anos, o Felipe Luiz mande muito bem nesses 2 anos e ele não pensa em ficar nem um ano a mais no Flamengo. Então, pelo que o BAP falou aqui, né, ele só pensa em terminar o seu contrato e daí ele regressar rumo à Europa, que é o pensamento do Felipe Luiz, é jogar na Europa. Então vamos acompanhar esses 2 anos do Felipe Luiz aí, que vai ser crucial. Tem muita gente já criticando a postura do técnico aí nesse começo de campeonato pelo time ter começado muito mal, né? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Richarlison Pombo. Vamos falar sobre essa informação que foi trazida aí pela ESPN Brasil. Segundo informações da ESPN Brasil, o Tottenham aceitou a negociar o camisa 9 Richarlison com o Flamengo por cerca de 25 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais na cotação atual. No entanto, nação rubro-negra, a negociação só ocorreria após o término da Copa do Mundo de 2026, o que acontecerá no mês de junho. O jogador estaria disposto a ouvir novas propostas e o mercado brasileiro é uma ideia levada em consideração. Nessa terça-feira, dia 10, o jornalista Bruno Andrade, do mesmo portal, informou que representantes do Richarlison entendem que o jogador pode se transferir na próxima janela de transferências para clubes da Arábia Saudita,
Turquia ou Flamengo, sendo o país Oriente Médio o destino mais provável para o atleta. Além de Richarlison, além disso, como eu falo para você aqui, dessa possibilidade do Richarlison, essa notícia aí trazida pelo Bruno Andrade, que o Richarlison prioriza aí o Oriente Médio, né, a Arábia Saudita, ela foi desmentida pelo próprio jogador. O próprio jogador desmentiu aí, né, que ele não prioriza a Arábia Saudita, tá, gente? Então, provável destino do Richarlison pode ser o Flamengo ou até mesmo a Turquia. Tá aqui o pronunciamento do Richarlison nas suas redes sociais, tá? Ele publicou no Instagram e acusou aí o Bruno Andrade de fake news, tá, gente? Aí, ó, ele mandou essa aqui, ó. Ele mandou essa aqui, o Richarlison. Tá aí para vocês verem, não sei se dá para vocês verem direito. Ele mandou essa aqui. Esse cara vem há 2 anos soltando notícias falsas, dizendo que vou sair do Tottenham. Primeiro, você busca as informações corretas para depois você soltar na mídia. Tentei mandar mensagem para poder parar e mesmo assim continua. Fecha aí o Richarlison no seu post no Instagram. Então, o seguinte é esse. O Flamengo pode comprar o Richarlison, mas para isso tem que ir no Tottenham, tem que oferecer a eles no mínimo ali uns 20 milhões de euros para tentar uma liberação. Porém, os ingleses só querem liberar o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo já falou, já avisou que tem aí 30 milhões de euros em caixa para gastar com o centroavante. Será que esse centroavante pode ser o Richarlison? Você, torcedor rubro-negro, queria o Richarlison no Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu mesmo, particularmente, gente, não tenho nada a ver, mas eu queria o Marcos Leonardo no Flamengo. O Richarlison, não. Pela história que ele teve no Fluminense, pelas polêmicas que ele teve aí recentemente, mas se vier, vai ser mais um jogador que a gente tem que apoiar aí como torcedor, né? Então, a minha preferência sempre foi o Marcos Leonardo, ou até mesmo o Caio Jorge, mas se o Richarlison vier, a gente reza para que ele venha e faça aí a sua melhor temporada no Flamengo, né? E que conduza a gente a ganhar esses títulos, porque a gente precisa de um centroavante fazedor de gols. O Pedro não está naquela boa fase, né, meus amigos? Bem, dito isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.